Eterno Deus e soberano Pai Celestial, mais uma vez chegamos pela graça, pela misericórdia do Senhor neste lugar de adoração. Este é o lugar onde os seus filhos se reúnem, porque sabe que só aqui é o lugar que o Senhor fala conosco. Por isso estamos aqui mais uma vez rendendo ao Senhor, ó Deus, a nossa gratidão e pedindo: dá-nos força, Senhor, ajuda-nos mais uma vez a tomar a nossa porção. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A escritura é 2 Reis, capítulo 13, verso 17. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em África até os consumir. Podeis sentar. Amém. Que Deus continue abençoando a leitura da sua palavra. Estamos agradecidos mais esta vez por podermos estar aqui reunidos na casa de Deus. Nós tomamos aqui essa escritura de 2 Reis, onde está falando de Eliseu quando adoeceu e Joás foi ter com ele. Joás, ele era um rei, e quando ele foi ter aqui com Eliseu, o profeta nos mostra que ele foi com respeito, com reverência, e Deus gostou da atitude dele, da maneira em que ele se comportou. E isso lhe deu o direito de comover o coração de Deus, a tal ponto que Deus também o reverenciou. É muito interessante quando nós viemos na casa de Deus, sabermos que nós deixamos os nossos lares, os nossos afazeres, e viemos aqui na casa de Deus com um único propósito. E esse propósito que nós chegamos aqui na casa de Deus é adorar. E para nós podermos adorar a Deus, nós temos que se desligar de tudo. Nós temos que se desligar de tudo que pode atrapalhar uma ação do Espírito Santo. O profeta disse que o Espírito Santo de Deus, ele é sensível. Ele é tão sensível que qualquer movimento contrário à vontade de Deus pode fazer com que o Espírito Santo vá embora. E o nosso culto, a nossa adoração, ela não começa aqui na igreja. A nossa adoração, ela começa em casa, com a atmosfera que nós criamos, com a nossa própria família. E aquilo nós trazemos para a igreja, trazemos para a casa de Deus. E é tão bom quando você chega na casa de Deus, livre de todos os embaraços, de todas as coisas, com o intuito de adorar a Deus. Então Deus tem a liberdade de nos falar. E é para isso que nós nos reunimos, para aprender um pouco mais de Deus, e que Ele nos ajude mais uma vez a tomar a nossa porção, que foi prometido por Ele em cada era suprir as nossas necessidades. Vamos tomar parte da mensagem que o profeta pregou, a flecha do livramento de Deus. Aquela flecha que Joás, sob o comando de Eliseu, lançou, ela tem um significado. Ela tem um significado muito grande. E nessa mensagem o profeta vai nos ensinar, passo a passo,
O que aquilo representa para nós hoje? Ele diz que é o Espírito Santo. Quando nós lançamos o Espírito Santo para trabalhar em nosso favor, nada pode fazer frente a um filho ou a uma filha de Deus. Aquilo era um recado que Joás estava deixando para o povo que vinha para lutar contra eles. Agora, diante de tudo isso, para lhes mostrar que há uma esperança, este velho rei Joás ficou sabendo que o profeta estava doente. E ele desceu para visitá-lo. E quando ele foi visitá-lo, ele não chegou ali irreverentemente. Ele chegou na casa daquele profeta reverente. Ele chegou ali, por mais que ele sabia que ele estava doente, mas ele chegou ali reverente, porque ali estava um homem de Deus. Ali estava um dos seus representantes. Não importava se ele estava enfermo ou não. Ele era o representante de Deus na terra. Ele foi ali e com respeito àquele homem. E ele se aproximou. Ele tinha o suficiente de Deus em si para saber que ele deveria visitar aquele profeta com respeito. Então ele se aproximou e chorou sobre ele e disse, chorou sobre aquele profeta e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E quando ele disse, veja, irmãos, esta é a maneira. Se você deseja obter algo de Deus, então reverencie a Deus. Se nós desejamos receber algo de Deus, então vamos respeitar a Deus. Ali era um homem de Deus. E existia respeito para aquele homem, porque Deus estava naquele homem. Aí o profeta disse: não venha a uma reunião como esta para criticar a reunião. Não venha para carregar algum tipo de conto de um lado para o outro. Se você fizer isso, você nunca chegará a parte alguma com Deus. Nós viemos aqui, como diz o profeta, para sermos cristãos verdadeiros. Amém. Para sermos instruídos pela palavra de Deus, para que, se existir um pai bom nessa terra, uma mãe boa nessa terra, um filho bom nessa terra, sejamos nós. Mas para isso, nós já temos que sair de casa cultuando a Deus. Nós temos que sair de casa cultuando a Deus. Eu penso que toda quarta-feira, para nós que temos as nossas reuniões, nós já levantamos e fazemos uma oração cedo e dizemos: Deus, prepara esse tabernáculo para te adorar hoje, na tua casa, para fazer contato com o Senhor. Eu quero te reverenciar desde cedo, vigiar. Aí ele diz assim: não leia a Bíblia para fazer barulho a respeito disso, para dizer para as pessoas que, olha, lá em capítulo tal, versículo tal, e faz aquele barulhão tudo, está escrito assim. Não. Ele disse: leia a Bíblia para viver a palavra de Deus. Amém. É para isso que nós pegamos a Bíblia, para comer isso, colocar para dentro de nós.
Não tem sentido nós lermos a Bíblia simplesmente para sermos mais sábios do que as outras pessoas, para responder as perguntas das outras pessoas. Não, nós lemos a Bíblia para viver a palavra. É isso que o mensageiro ensina. É para isso. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo se movimentando aqui na terra. Como aquele rei foi visitar Eliseu e viu Cristo e reverenciou Cristo ali. Então ele pode inclinar a sua cabeça e dizer: ó carro de Israel, cavaleiros, nada disso serve. Então, quando ele desceu até ali e viu, ele o respeitou. Ele o respeitou e ele disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Em outras palavras, meu pai, você vale mais do que todos os carros de Israel e todos os cavaleiros que existem nessa cidade. E quão verdadeiro é isso! Eu digo, irmão, nesta noite, embora aqui ele diz Elias, mas é Eliseu. Então, às vezes tem algumas coisas que acabava trocando, mas nós sabemos que ele está falando aqui de Eliseu. Então Elias tinha sido considerado um santo rolador, um fanático para o mundo moderno. Mesmo assim, naquela nação, a sua presença valia mais do que todos os cavaleiros e carros que eles tinham. Porque aquele homem estava ali representando a Deus. E direi nesta noite, meu irmão, que uma boa e antiquada reunião de tenda do Espírito Santo nos protege mais do que todas as bombas atômicas que poderíamos criar em 1 milhão de anos. Enquanto nações têm seus dispositivos na mão, esperando só um minutinho para explodir todas as nações, uma reunião como essa explode tudo isso aí. Nós temos o maior troféu na nossa mão. Nós temos a maior mensagem que já existiu na face da terra na nossa mão, no nosso coração. Amém. O maior ensinamento que já existiu na face da terra, nós estamos tendo a oportunidade de viver. Agora nós temos que respeitar. Ele simplesmente não foi lá e disse: agora, ei, santo rolador, você sabe o que o meu pastor me disse a seu respeito? Ele não foi desse jeito, arrogante. Ele não fez isso não. Ele desceu ali com respeito e chorou sobre ele, e porque ele veio e se aproximou ali reverentemente, Deus teve respeito para com aquele rei também. Quando você vê às vezes uma pessoa passar e acelerar o carro de propósito, é falta de respeito. Mas como uma vez no outro endereço onde nós estávamos, eu me recordo que nós estávamos antes um pouquinho do culto, e uma pessoa passou com um carro de som alto, mas quando ele olhou e viu que era uma igreja, ele baixou o som. Deus respeita aquela atitude. Aquela pessoa é abençoada porque ela respeitou a casa de Deus. Então Deus respeitou aquele rei, porque ele respeitou o homem de Deus. E ele disse agora para Elias:
levante-se. E Elias se levantou e ele já estava quase pronto, em seu estado de apóstata, para serem sitiados por outro país, pelos países dos sírios. Eles se levantaram vindo para tomá-los. E Elias sabia disto. Mas porque um só homem se humilhou e veio diante de Deus e disse: ó meu Pai, como nós precisamos de Ti. Então Deus respeitou aquela atitude. Um homem sozinho moveu o coração de Deus. Deus para falar com o filho dele, se for preciso, com uma filha dele, fala até mesmo com uma pessoa que não crê na sua palavra, desde que ele se comova, respeita um homem de Deus. E ele respeitou Elias. Amém. E Deus respeitou Joás. Veja. E ele chegou diante de Elias. Ele não estava chegando diante de um homem chamado Deus, não. Estava chegando diante de um homem como eu, como você, como qualquer um de nós, nascido desse jeito aí. Ou melhor, de Eliseu. E Deus o respeitou por causa daquela atitude dele. E se você respeitar a Bíblia de Deus e o Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã, Ele te respeitará. Amém. Graças a Deus. Deus te respeita. Só que Ele exige respeito de nós. Agora o problema é que nós somos mal educados. Nós é que somos mal educados. Deus nunca foi mal educado com ninguém. Deus nunca foi mal educado conosco. Mas quando Deus encontra você, irmão, irmã fiel, fica sabendo, Ele te respeita. Você é uma honra para Deus. Ainda que o mundo inteiro vire de ponta cabeça, você não vira. Deixa o mundo virar. Você é diferente. Você é reverente. Você sabe respeitar a sua palavra. E quando nós respeitamos a palavra, Deus nos respeita. Não tente contradizer isto ou dizer que não é assim. É desse jeito que, se queremos respeito de Deus, temos que respeitar a Ele. Não é o quanto eu sei da mensagem, não é quantos anos eu estou nesta mensagem, é o quanto que eu vivo esta mensagem. Amém. É o quanto que eu vivo esses ensinamentos. Na vida natural, o que prova que uma mulher ama o esposo dela, é o tanto que ela respeita ele. É o tanto que ela respeita ele. O que prova que aquele homem ama aquela mulher, é o tanto que ele respeita ela. Oportunidades surgem na frente dele, na frente dela, em respeito àquela mulher, em respeito àquele homem. Eles têm um pacto entre si. Oportunidades surgem entre a igreja de fazer um monte de coisa errada. Oportunidades surgem para o ministro de fazer um monte de coisa errada. E o profeta diz que ele é tentado, mas por respeito à igreja que deixa seus lares, sua família e vem cultuar a Deus, respeitando a sua palavra, ele tem um pacto com Deus e não se rende por nada. Agora, se
se tiver uma igreja infiel? O natural e o espiritual andam junto. Nós temos que saber disso. Somos ensinados que o que prova que realmente existe um amor entre o marido e a mulher é o tempo de durabilidade daquele casamento. Se o amor é verdadeiro, é até que a morte o separe. Se o amor é falso, qualquer problema destrói um casamento. Por isso que muitas vezes ministro fica encantoado, porque de todo jeito tenta acertar as coisas. Ou é a mulher que não quer ceder, ou é o esposo que não quer ceder, mas no final todo mundo quer ter direito. Espiritualmente falando é a mesma coisa. O pastor prega duro com essas coisas e tem que ficar falando sobre isso, e a igreja murmura. E o pastor da mulher, se eu falar, fica difícil. E no mundo que nós estamos vivendo está desse jeito. Tem homem que não pode falar nada para a mulher com medo, senão ela vai embora de casa. Se eu for falar mesmo que eu tenho vontade de falar para minha esposa, ela vai embora de casa. Isso não é amor. Casamento suportado, casamento de divórcio, casamento compartilhado fora disso, casamento suportado, isso não presta. Um dia isso vai destruir, isso vai acabar. Amém. Na igreja não é diferente, irmãos. Não adianta. Nós temos que ser realistas, temos que falar a verdade. Não adianta nós querer encher essa igreja de casamento suportado. Pessoas que aparecem simplesmente por conveniência. Por conveniência, membros que aparecem por conveniência. Isso é casamento suportado. Isso não presta para o pastor, não presta para a igreja. Primeira chance, a pessoa vai embora. Você não pode fazer nada. Questão de semente. O ministro pode pegar o mais duro que ele puder, pode fazer o que ele puder, vai embora. Mas tem que ser falado, é verdade, acabou, você vai fazer o quê? Amém. É gostoso quando você ama a sua esposa. Quando sua esposa te ama, ela faz a melhor comida para você. Quando você ama a sua esposa, você trabalha com vontade, porque você sabe que em casa tem alguém que você ama para poder depender de você. Por mais pobre que você seja, você leva o melhor para dentro de casa. Amém. O mais simples que seja a comida, mas é a melhor comida que ela pode fazer, ela faz. E assim é a igreja com Cristo. Por mais simples que nós sejamos, Ele sabe o quanto nós adoramos Ele. Isso é reverenciar a sua palavra. Isso é amar o seu Criador. É saber o valor que você tem para Deus. É saber do buraco que Ele te tirou, da condição que nós vivíamos, para um lugar que nós estamos agora. Quando tem pessoas na sarjeta, nos cabarés, nas drogas, você não está lá. Eu não estou lá, pela graça nós não estamos lá. Amém. Não vale nada? Tem dó. Não tem como Deus não te honrar, meu irmão. Minha irmã, não tem como Deus não te dar um retorno dessas coisas. Ainda que nesse mundo nós não tenhamos nada, mas nós temos um lugar garantido. Graças a Deus. Vale a pena lutar. Nós estamos na reta final, vale a pena nós lutarmos. Amém. Ele te deu a flecha do livramento, é o Espírito Santo. Atire em Satanás com o Espírito Santo.
Eu vou adorar minha família, lá que não quer nada com Deus, deixa para lá. Se for filho de Deus, vem, se não for, fica também. Tem que adorar festa de aniversário, tem que adorar amigos lá, não sei de onde, deixa viver a vida dele. Vamos adorar a Deus. Amém. Vamos reverenciar o nosso Deus. Amém. Ainda que seja só eu e um nessa igreja, mas nós vamos reverenciar a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O profeta disse: tem um eleito nessa cidade, fala, sou eu. Lute pela sua eleição. O reino de Deus não é ganhado assim de qualquer jeito, levando as coisas de qualquer jeito. Não, o reino de Deus é ganhado à força, é brigado, é lutado. Não chega lá, vamos, mas é lutando. Se somos vencedores, nós temos que lutar de alguma forma. Tem que lutar contra esse corpo mole que tem medo de frio, para adorar a Deus. Nós temos que largar esse negócio de ficar com medo de vir para a igreja. Eu tenho medo de ser abençoado. É isso. Pode olhar, se você ficar em casa, você vai ver. Você vai perder seu tempo. Você vai perder seu tempo. Às vezes você vai passar nervoso de bobeira, sem precisão. Vem para a casa de Deus, você vai ver que você vai ter uma resposta de Deus. Amém. Amém. Agora observe, Elias disse: vai e apanhe o teu arco. Ele prometeu enviar o Espírito Santo para aqueles que crê e apanhe a tua parte do Espírito Santo. E ele colocou uma flecha naquele arco e disse: agora abra a janela em direção ao Oriente. O Oriente é caminho para o qual Jesus virá. E ele disse: agora observe, quero que você coloque a flecha no lugar e puxe para trás o máximo que você puder. O máximo que você puder. Então ele fez e disse: agora atira, veja o resultado. Vai do jeito que o mensageiro está mandando e veja o resultado. Aquele espírito que estava operando de Eliseu está operando hoje aonde? Nessa mensagem. O profeta morreu, mas a sua mensagem continua viva. Amém. Jesus morreu, seu ministério não acabou, está aqui no nosso meio. Nós somos parte do ministério de Cristo. Amém. Pega o Espírito Santo, puxa para trás com toda a força que tem, larga no peito de Satanás, você vê o estrago que faz. Você tem medo? Nós temos medo. Por que ter medo? Por que temer? Se você é filho de Deus, você não tem medo de nada. Você encara qualquer coisa, porque Ele disse que vai com você. Quando Deus enviou Jesus aqui na terra, Ele veio dentro de Jesus. Amém. Amém. Ele não deixou Jesus sozinho, não. Não existe esse negócio. O Pai que habita em mim é que faz as obras. Não é isso que Jesus falou? Não sou eu que faço as obras. O que habita em mim é que faz as obras. Todo homem de Deus que foi enviado por Deus, ele vem junto com ele. Quer conhecer um pregador? Se realmente ele é enviado de Deus, leva o que ele ensina para você, para a Bíblia. Amém. Para a palavra. Então você fica sabendo se ele realmente é um guia verdadeiro ou é um falso guia. Assim seria desmascarado muitas pessoas. O problema é que as pessoas não examinam as Escrituras para ter vida eterna. Examinam os movimentos maiores para ter sensação, emoção. Isso não tira ninguém daqui, não leva ninguém para o céu. Por isso Jesus falou: cegos guiando cegos, ambos cairão na cova.
E quando Jesus falava aquilo, era para os fariseus, homens que ninguém podia colocar o dedo neles, em mim, e em muitos pregadores. Você pode encontrar falha que não encontrava naqueles fariseus. Mas acontece que quem estava ali para reparar as minhas falhas, derramando o sangue dele lá no Calvário, virou para aquele fariseu: não adianta você botar lei dentro da tua igreja, não adianta você dizer que não pode comer carne de porco, que não vai para o céu. Se levasse para o céu para de comer carne de porco, você come outras carnes. Não adianta você botar lei dentro da tua igreja, dizer que trabalhar dia de sábado não te dá o direito de ir para o céu. Isso é lei, isso é coisa do homem. Jesus veio e quebrou tudo isso, aperfeiçoou. Ele virou para ele: vocês são cegos acerca da palavra de Deus. Moisés falou de mim, vocês não sabem. Vocês obedecem ao pé da letra a lei de Moisés, mas eu sou o Filho do homem. Amém. Amém. Eu tenho sangue de Deus. Eu tenho sangue para redimir o pecador dos mais baixos que você possa imaginar, fariseu. Critique. Os fariseus pegaram aquela mulher no ato de adultério, de acordo com a lei de Moisés, ela tinha que morrer. Levou diante da palavra que perdoa pecado, que resolve os problemas, e diz: está aqui, ó. Amém. Está aqui, ó. Pegamos ela no ato do adultério, de acordo com a lei de Moisés, ela tem que morrer. Jesus não se preocupou. Agora me encantoado, me deixaram em dificuldade. Não, ele estava ali escrevendo na areia, continuou escrevendo. Sabia exatamente o que aqueles fariseus queriam. Levantou a cabeça e virou para eles: se nenhum de vocês tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus podia pegar a pedra e atirar naquela mulher, porque ele não tinha. Amém. Quem de vós pode me acusar de pecado? Ele falou para aqueles fariseus. Eu posso atirar pedra, mas vocês não podem. Continuou escrevendo, levantou a cabeça. Aquela mulher estava ali grata pelo que Deus tinha feito por ela. Reverente, ficou ali com a cabeça baixa, esperando um julgamento. Ele falou: eu sou a graça. Eu vim para resolver seu problema, minha filha. Você vive essa vida miserável que você vive, não é porque você quer, é porque você foi dotada de um espírito perverso. E agora eu vou mandar esse espírito para o lugar dele. Cadê os teus acusadores? Cadê os pregadores daquelas igrejas que achavam que podia condenar todo mundo? Ela virou e disse: olha, eles foram embora. Jesus falou para ela: eles não te condenaram? Ela disse: não, eles não me condenaram. Então Jesus deu a descrição para ela, falou: eu também não te condeno, posso e não te condeno, vá e não peques mais. Amém. Agora, Hebreus 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. E é esse Jesus que nós cremos e pregamos até a vinda dele. Agora ele enviou para nós o Espírito Santo para entendermos essas coisas, que não precisa nenhum sabichão, nenhum homem inteligente chegar e tentar colocar isso na nossa mente, porque o que eles estão às vezes tentando colocar na nossa mente já está na nossa alma desde antes da fundação do mundo. Vocês não sabem. E não é para quem quer, não é para quem corre, é para aquele que Deus escolheu. Ele diz: não fosse vós que me escolheste a mim, foi eu que vos escolhi. Antes que o mundo fosse fundado, ele já tinha pensado em cada um de nós. Aí eu não tinha meu pensamento para interferir no pensamento de Deus. Mas hoje eu cresci,
Eu posso interrogar a Deus por falta de entendimento, mas Deus não precisa da minha interrogação. Deus não precisa da minha ajuda. Eu é que preciso da ajuda dele. Para mim entender a Deus, eu tenho que deixar Deus me revelar a sua palavra. Ah, mas como é que pode isso? Como é que pode aquilo? Isso aqui ó, quer dizer isso aqui não quer dizer nada. Quando Isaías falou uma virgem conceberá, demorou 700 e poucos anos, de repente apareceu Maria grávida. Todo mundo pensou que era de um carpinteiro, mas ela concebeu por obra e graça do Espírito Santo, e o que o profeta falou se cumpriu 700 e poucos anos depois. Quem será? Quem será? Quantas moças nasceram, morreram, mas Maria era aquela que ia conceber por obra e graça do Espírito Santo. O próprio José, que era um homem temente a Deus, falhou quando ele tentou, a Bíblia diz que ele tentou deixar Maria, sua mulher. Ele não vigiou o que o profeta Isaías falou, ele deveria ter olhado o que o profeta Isaías falou, falando, está cumprindo agora. Ele não olhou, até o próprio José falhou. Se ele tivesse examinado as escrituras, ele não tinha tentado deixar Maria, não. Agora nós, vocês não podem falar, você tem que ser perfeito, porque assim, ó, crente tem que ser perfeito, tem que ter asa, tem que ir direto para o céu. A gente cria asa, essas coisas. Não, nós temos dificuldade, nós temos problema, nós enfrentamos lutas dia a dia, mas nós temos uma mensagem que nos prepara para o arrebatamento. Amém. Que nos ensina, que nos mostra o caminho. Mas para isso nós temos que respeitar a sua palavra. Amém. Como aquele rei chegou diante do profeta de Deus com respeito, chorou sobre ele, como se ele estivesse diante de Deus, e de fato ele estava, porque ali era um homem de Deus. Agora ele disse: observe, quero que você coloque a flecha no lugar e puxe para trás o máximo que você puder. E ele o fez, e ele disse: agora atira. E quando ele atirou, o que aconteceu? A flecha saiu. E ele disse: agora apanhe a flecha de novo. E o profeta se indignou com ele, ficou indignado com ele, e ele disse: por que não feristes mais vezes do que estas? Por que não foi mais adiante? Veja o que é que o profeta está ensinando. Por que não fizeste alguma coisa? Não feristes mais vezes do que essa? Por que não fizeste alguma coisa a respeito disso? Feriu mais vezes? Ele disse: tu ferirás, tu feriste 3 vezes, mas tu terás apenas 3 vitórias. 3 vitórias. E Joás não entendeu. Mas o profeta estava dando para ele, você podia ter ferido mais. Ele disse: aquilo é mais ou menos o mesmo está acontecendo nesta noite nas igrejas cristãs. Nós temos atirado a flecha do livramento de Deus. Ele disse que Deus enviou a flecha do livramento para nós, colocou na nossa mão, e a flecha do livramento que Deus enviou para nós é o Espírito Santo que foi enviado. Você quer livrar-se do Satanás, do diabo, dessas coisas que eles fazem em Pentecostes por aí? Tem o Espírito Santo. Ele é o seu armamento. O Espírito Santo é a minha arma, é a sua. Atire. Agora, atirado do arco do amor de Deus, aqui dá um efeito.
Quando você realmente dá espaço na sua vida para o Espírito Santo atirar a flecha em Satanás, ele sabe onde tem que atirar em Satanás. Satanás conhece o meu ponto fraco, ele conhece o seu, ele sabe onde ele pode te atacar. Ele sabe se você é nervoso, então ele arruma alguém para poder atazanar a sua vida. Ele sabe se você não aguenta que pisa no seu carro, ele arruma alguém que pisa no seu carro, quando você vê, você está envolvido na confusão. Satanás sabe perfeitamente. Mas quando você pega a flecha, que é o Espírito Santo, do livramento de Deus, com amor, e atira aquilo em Satanás, ele não resiste. O que a Bíblia diz? Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Como é que você vai resistir? Você vai dar soco no teu vizinho, na tua vizinha? Vai bater boca no seu vizinho, com a sua vizinha? É perder tempo. Não, está escrito. Mas você não vale nada, eu te conheci antes. Tudo bem, você está até testificando, mas ele entrou na minha vida e fez uma mudança. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele resolveu lá no Calvário, ele resolveu o problema dos meus pecados, todas aquelas falhas que você sabe a meu respeito, Satanás, você fica sabendo que lá no pecado, lá no Calvário, aquilo foi resolvido. Isso me dá o direito de vida eterna, isso me dá o direito de cura divina, isso me dá o direito de paz. Começa a responder as pessoas desse jeito. Quando a eternidade, para a eternidade foi puxado para trás de acordo do amor de Deus, Deus atirou a flecha do livramento dentro da igreja no dia de Pentecostes. Lá no dia de Pentecostes, quando Deus enviou os seus discípulos para Jerusalém e disse para eles: aguardai lá, até que do alto essa flecha venha parar no meio de vós. Eles foram obedientes, eles aguardaram, esperaram pelo período que Deus determinou, e a flecha chegou, o fogo desceu, o Espírito Santo estava sobre eles, e foi dado à igreja, e foi dada toda a igreja em suas mãos. E a Bíblia diz que eles estavam cheios, eles pulavam, eles regozijavam, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Não é esses pulos que a gente vê hoje aí não, com os assim chamados cristãos, vivendo uma vida de qualquer jeito, pulando, dançando, você não sabe se estão fazendo um show, ou se estão zombando de Deus, ou se estão brincando com as coisas sagradas. Não, os pulos lá eram diferentes, era de regozijo, era de gratidão. Aquilo preencheu, não tinha explicação para aquilo. As pessoas falaram: eles estão bêbados, cheios de moço. Pedro levantou e falou: não, eles estão aqui agora cumprindo aquilo que o profeta Isaías profetizou, do seu espírito cairia sobre toda a carne. Caiu. Glória a Deus. Tem como, agora caiu, está aí, é o povo. Pedro pregou um sermão de 10 minutos, sei lá, 15 minutos, e 3.000 almas se converteram. Ninguém ficou perguntando: mas por que batismo tem que ser desse jeito? A pergunta foi essa: o que faremos, varões e irmãos, diante de tudo isso que nós já vimos e ouvimos? Perguntaram para Pedro, porque a quem a Bíblia diz que Deus deu a chave, e aos demais as posses, que foi quem foi designado para aquele dia lá. E a resposta foi essa de Pedro: a receita para a salvação, para receber o Espírito Santo é arrepender-se. Você tem que se arrepender. Eu tenho que me arrepender e ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Porque essa promessa vos diz respeito a vós, judeu, a vossos filhos, judeu, aqueles que estão longe, gentio, que somos nós,
e tantos quanto o nosso Senhor chamar. Ele deixa de tratar com essa noiva gentia, vira as costas para esse povo, vai tratar com Israel, chamando aqueles que ficaram, volta a tratar com ele e depois trata com aqueles que terão que passar pela tribulação. Mas nós não passaremos por isso, porque estamos sendo julgados pela palavra. Nós não temos que encarar trono de julgamento. É 3 anos e meio nas bodas do Cordeiro, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando tem uma tribulação aqui, ele trata com Israel 1000 anos de paz, de alegria para esse povo. E aí então desce a noiva, juntamente com o seu noivo, forma um plenário para julgar esse mundo que não quer nada com a palavra de Deus. Que Deus nos ajude a dar o melhor de nós para mostrar para esse mundo que religião não salva ninguém, que sistema organizado por homem não salva ninguém, mas a palavra é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Amém. Ajuda, Senhor, a nossa fé a se posicionar desta maneira, a não ficarmos simplesmente gastando tempo na casa de Deus, mas sairmos daqui cada dia mais convictos que Ele passeou no nosso meio mais uma vez. Amém. Amém. Amém.